A advogada Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro Alexandre de Moraes, enviou diretamente pelo WhatsApp de Daniel Vorcaro a minuta do contrato de 129 milhões de reais para prestação de serviços jurídicos ao Banco Master. A mensagem de janeiro de 2024 estava em meio às conversas da advogada com o banqueiro e veio a público pelo jornal Estado de São Paulo. O trecho do diálogo diz o seguinte: "Bom dia, segue a minuta do contrato. Abraço." Vorcaro respondeu 5 dias depois: "Oi, tudo bem? Como podemos proceder na assinatura? Prefere eletronicamente ou mando as vias físicas assinadas?" Bom, para reverberar esse e os principais fatos do dia, nós contamos sempre com o nosso excelente time de analistas políticos. Vamos dar então boa tarde ao nosso time de hoje. Nosso time já está aqui no telão conosco. Vamos então dar boa tarde a ela, Fabi Barroso. Fabi, seja muito bem-vinda ao Jornal da Oeste, segunda edição. Eu gostei que nós estamos aqui meio bandeira do Brasil, né? Um azul e amarelo. Fabi, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Boa tarde, Geise. Belíssimo esse blazer da Berê, amarelo, vivo, né? Cor de vida. E boa tarde também, Berenice, a todos da nossa audiência. Boa, boa. Conosco também a nossa queridíssima Berenice Leite. Berê, seja muito bem-vinda. Boa tarde. Obrigada, Geise. Boa tarde para você, para a Fabi, para todos da nossa audiência, direto aqui do Salão Verde, onde pairam muitos jornalistas. Onde estão os deputados, já não sei. Pois é, eles estão ali se esbarrando, todos os jornalistas, deputados não estão comparecendo, Senado também não. Berê, começo por você, a gente tem então aqui essa notícia. Bom, vazou ontem então essa mensagem, né, o contrato nós já sabíamos, os 129 milhões de reais, mas agora a gente tem aí a mensagem, a comprovação ali, a minuta, curiosamente uma minuta, né? Então será que terá o mesmo impacto na República do que a outra minuta? Bom, nessa a gente tem ali a comprovação da transação bancária, né? Aconteceu 129 milhões de reais envolvendo a esposa do ministro Alexandre de Moraes. Pois é, Geise, e ainda nesta semana nós estávamos aqui repercutindo o tweet do mestre Augusto Nunes em relação aos 193. Hoje, na verdade, 195 dias que estamos aí aguardando explicações com relação à exposição desse contrato de 129 milhões. Para refrescar a memória, agora temos esse novo vazamento de uma conversa. E me chamou bastante atenção porque, no caso de um escritório, né, tão renomado, me chamou muita atenção o fato da dona do escritório fazer questão de ela mesma enviar a mensagem direto para o dono do banco, né? A gente fica imaginando que seria um escritório grande, com muitos funcionários, com muitos advogados que trabalham ali, né, junto desse serviço que ela se prestou de compliance a fazer para o Banco Master. No entanto, foi algo bem peculiar, bem entre amigos, se é que podemos dizer assim. Mas, Geise, me chamou mais ainda a atenção essa questão do vazamento, porque esse print da conversa foi do Estadão e lá eles relatam o seguinte, que esse anexo foi obtido do inquérito que investiga justamente os vazamentos, né, de informações da família do ministro Alexandre de Moraes. Esse inquérito que foi aberto justamente para tentar identificar quem teria vazado à época, ali ainda no ano passado, esse contrato dos 129 milhões. É mais um caso aqui no Brasil onde nós não vemos o objeto da denúncia sendo investigado, mas sim, né, a busca por quem denunciou. E aí eu fiquei imaginando agora, né, que esse vazamento veio de um inquérito que é para apurar os vazamentos. Então, assim, será que eles vão abrir um novo inquérito para tentar descobrir quem foi que vazou isso? Sabe, é uma confusão tremenda que vai se armando, mas a gente até brinca nessa situação porque está virando uma piada mesmo, né, a Corte Suprema que não faz nada diante de tantos escândalos envolvendo o nome de um único ministro, que sequer foi afastado, que não é nem considerado suspeito para julgar o caso do Banco Master. E se tivermos um julgamento ainda que no futuro, ele continua apto ali para participar diretamente de uma decisão tão importante. Então, seguimos aguardando respostas. Até o momento, temos muitas perguntas, viu, Geise?
Quero te ouvir a respeito. Bom, a gente tem esse escândalo já desde o ano passado, estamos aqui sem resposta. Agora a gente tem aí o print da conversa, a troca de mensagens entre Viviane Barsi e Daniel Vorcaro. A gente sempre relembra aqui a nossa audiência que a Viviane Barsi não é uma renomada jurista do nosso país, então o valor do contrato chama bastante atenção. Agora, só não chama mais atenção o valor do contrato do que o Senado, Fabi. O silêncio do Senado inteiro e esse ministro ainda atuando dentro da Suprema Corte. A gente precisa lembrar neste ponto aqui que provavelmente, supostamente, existem indícios que o próprio presidente do Congresso Nacional, presidente do Senado, Davi Alcolumbre, pode estar envolvido, né, em investigações futuras. Eu estou colocando no condicional que fique bem claro, mas esse é um ponto. Bom, primeiro assim, quando a gente observa essas mensagens trocadas, né, a Viviane Barsi, vamos nos colocar no lugar dela, né? Sou uma advogada, mas eu teria que ser muito bem relacionada, né? Que vou enviar um contrato de 129 milhões ao meu cliente. Como eu começo, gente? No mínimo você começa, bom dia, tudo bem? Como você vai? Estou mandando aqui o contrato, você pode ler, dar um ok, né? Depois a gente faz alguma alteração. Gente, isso é o mínimo, não. Ela secamente fala, bom dia, toma aí a minuta, abraço. E qual que é a resposta, que também é reveladora, né? São poucas frases, mas revela como que era esse relacionamento. Ele não diz, olha, tá bom, eu vou ler, eu já li, eu submeti para o meu jurídico. Não, ele já fala, olha, tudo bem. Ele pergunta tudo bem e fica no vácuo, ela não responde, né? Tá explicado, ele pergunta... não abaixa. Não abaixa. Oi, ele pergunta e não responde. E quando ele não responde essa questão aí, desculpa, eu perdi meu raciocínio. Quando ela diz, quando ele não faz nada disso, a gente vê esse relacionamento que, de fato, combina e coaduna, né, com aquelas outras investigações que estaria também supostamente nas duas primeiras delações do próprio Vorcaro, dizendo que sim, ele comprou lá relacionamento para chegar mais próximo ao Moraes. Isso tem tudo a ver, porque depois temos aquelas outras mensagens que aí ele não manda para a advogada dele, ele manda para o próprio ministro Alexandre de Moraes dizendo, você consegue bloquear? Conseguiu bloquear? E tem um joinha, né? Um joinha revelador. Além disso tudo, o que a Berenice nos trouxe também é bem significativo de que, olha o Brasil, né? Esse vazamento está dando no inquérito que foi aberto pelo próprio ministro Alexandre de Moraes para apurar um suposto vazamento de um funcionário público e aí se tem esse vazamento dessa minuta do contrato. O Brasil realmente... E também, vamos aqui também relembrar as pessoas que qual era a importância, provavelmente, aí do ministro Alexandre de Moraes, na importância dele. Ele teria ali ligado 5 vezes para o Galípolo e que foi dito que era por conta da Magnitsky. Mas se a gente for puxar os fatos, nós temos lá, no finalzinho de 2024, a tentativa do banco BTG, né, comprar o pepino que já era o Banco Master por R$1. E foi dito ali, né, entre reuniões, que Lula teria dito, calma, meu amigo, não, espera aí, o menino Galípolo vai entrar e a gente vai dar um jeito, então, do BRB comprar o Banco Master. E essa tentativa foi realmente feita, tanto que existe um prejuízo gigantesco no BRB. Então, esses são os fatores políticos, não tem nada a ver com o jurídico. O jurídico, realmente, a gente só não entende como este homem, o ministro Alexandre de Moraes, permanece na cadeira do Supremo Tribunal Federal, dando canetadas, abrindo inquérito e ainda ameaçando as pessoas. Berê, ainda sobre esse tema, tá aí, essa é a minuta que o povo quer saber, minuta do contrato de 129 milhões entre Viviane Barsi e o ex-banqueiro e agora presidiário Daniel Vorcaro. Lembrando aqui para nossa audiência, ele foi para Papudinha depois daquelas duas negativas que ele teve da PF, PGR em relação a 2 delações premiadas que não entregaram um material muito diferente do que a Polícia Federal já tem, né, do que toda essa investigação já tem. Mas, Berê, eu quero colocar aqui também a lembrança para nossa audiência, quero te ouvir a respeito, sobre aquelas conversas entre Daniel Vorcaro e a então noiva dele, a Marta Graeff. Em um desses diálogos, a Marta fala justamente sobre o ministro Alexandre de Moraes, que eles estariam numa chamada de vídeo ali, e a Marta teria passado com trajes de dormir, né, com pijama, então depois ela fica meio constrangida ali com a situação toda, o que mostra que talvez essa relação seja muito mais profunda do que a gente imagina, e também um pouco de constrangimento da Marta, mas no sentido de admirar essa figura do Alexandre de Moraes.
É verdade. Parece que essas conversas teriam sido ali no início desse relacionamento, dessa proximidade. E vale lembrar, Geise, que o Vorcaro já apresentou 2 propostas de colaboração premiada e veio à tona que numa dessas propostas, não sei se na primeira ou na segunda, ele admitiu que teria feito esse contrato buscando justamente uma proximidade mesmo com o ministro Alexandre de Moraes. O que me intriga é por que essa colaboração premiada não foi aceita, né? Será que é porque temos ali o Paulo Gonet, que participou, né, do Convescote lá em Nova York, junto com outras autoridades, né? Passa um ar de blindagem. E já que estamos falando de Marta Graeff, a noiva de Vorcaro, em uma outra conversa também, acho que vale a pena a gente resgatar isso, ela pergunta ao Daniel Vorcaro sobre o ministro ter gostado de um apartamento. Né? Isso já chamou a atenção também dos investigadores, até porque, no caso, por exemplo, do presidente, ex-presidente do BRB, que estava na iminência de fechar negócio, comprar parte do Banco Master, salvar da possível liquidação, a polícia conseguiu descobrir que uma das formas de pagamento da propina recebida por parte do Paulo Henrique Costa, do BRB, seria por meio de imóveis, né? Apartamentos também, avaliados em mais de 140 milhões. Então, os investigadores também avaliam essas questões, né? De que uma das formas de negociação seria justamente para não ficar ali só em transações financeiras, contratos milionários, como também pagamentos por meio de imóveis, Geise. Fabi, também quero te ouvir aqui em mais uma rodada sobre esse assunto da minuta, né? Afinal de contas, esse caso aí do Banco Master, se tiver uma ação efetiva da Polícia Federal, das investigações todas, tem o poder de derrubar completamente a República, derrubar completamente aí tudo que a gente entende como política no nosso país. Quero trazer aqui também, Fabi, quero te ouvir a respeito, a CPI do crime organizado e também a CPMI do crime organizado. Perdão, do INSS. A CPMI do INSS, Fabi, é aquela que não foi prorrogada justamente em decorrência de uma decisão do STF, que a gente tem a foto dos petistas todos comemorando, alegres, felizes, com o encerramento da CPMI do INSS, que tem uma relação com o Banco Master em relação àqueles consignados, e a do crime organizado, que aí sim a CPI, que aconteceu somente no Senado. A gente precisa lembrar que o relatório final mencionava o Dias Toffoli, enfim, uma relação aí muito estranha também. Dias Toffoli, que também tem o seu pedacinho de pizza ali nesse caso do escândalo do Banco Master. Fabi, quero te ouvir a respeito. É verdade, a gente pouco fala do Toffoli, né, a respeito dos fundos de investimento que, se eu não me engano, é o REAG, e ele está ali inserido também nas investigações relacionadas à lavagem de dinheiro, inclusive do PCC. Então, não estamos fazendo relação direta, indireta, né? Mas quando você investiga crime financeiro, é como se fosse uma teia de aranha, aranha no meio e várias teias, é assim que funciona. E provavelmente vai ter ligação. Não podemos esquecer as reportagens reveladas pelo Metrópolis, inclusive, onde se mostrou, conseguiram achar uma imagem do Toffoli recebendo, inclusive, André Esteves, né, o presidente do BTG. Isso mostra que a elite que está no poder, que realmente governa o Brasil, né, que são esses banqueiros, todos eles juntos e unidos, e mais, né, o pessoal do judiciário, que também aqui a gente precisa ver o resultado. O ministro Alexandre de Moraes comprou uma casa em Brasília, que foi noticiada à época no montante de 14 a 16 milhões pago à vista em Brasília. Né? Eu não preciso aqui dizer que isso é incompatível com o salário do ministro. Aí vão dizer que é da empresa Barsi de Moraes, que foi comprada no nome da empresa. É verdade, mas também é uma quantia, assim, para você ter livre pagar à vista, né, realmente é uma quantia exorbitante. E isso acaba mostrando, né, as ligações do uso desse dinheiro, desse suposto contrato. Aliás, suposto não, é um contrato que agora existe. E tem gente dizendo que essa notícia do contrato é requentada. Ela não é requentada. Foi mostrado que havia, a Malu Gaspar disse que havia um contrato. Muita gente, inclusive da esquerda, ficou dias e dias dizendo que esse contrato não existia. Então, com a revelação deste vazamento no inquérito que estava para apurar o vazamento, né, a gente tem agora a certeza de que sim, esse contrato existe, que foi tratado diretamente da mulher da Viviane Barsi, esposa do Moraes, ao Daniel Vorcaro, sem que
Quando é assim também, é preciso ser dito que é mandado para uma equipe jurídica, né? Não é assim que as coisas funcionam. Desse jeito, dá para entender que realmente foi um pagamento exorbitante, mais de 3 milhões de reais por mês, para, qual foi a desculpa que eles deram mesmo? Compliance? Fazer código de ética? Nos conta a outra.